Fala galerinha do Estudante Sabichão. Hoje a gente vai ver o que é fração. Fração nada mais é do que uma parte de um todo. Nossa, que filosófico, né? É filosófico isso. Como assim, uma parte de um todo? É a gente pegar algo inteiro e dividir em vários pedaços, tá? Então, por exemplo, você tem uma barra de chocolate e você divide ela em vários quadradinhos. Então você pegou uma barra inteira e dividiu em várias partes, tá? Então é a parte de um todo. Então, aí a gente tem o desenho, né? Não é uma catapora isso daí é uma pizza de calabresa, tá? Eu sei, ficou muito bonito, muito obrigado. E que a gente vai dividir essa pizza. Então, se coloquem na seguinte situação. Você e um colega vão na pizzaria, né? Nada mais justo, chegou a pizza, do que cada um comer uma metade. Então, a gente vai dividir essa pizza aí em dois. Peguei aqui, ó, e dividi a nossa pizza em dois. E você vai comer uma das metades. Como é que a gente representa uma metade matematicamente? Representa da seguinte forma. A gente vai representar isso por uma divisão. Você vai comer uma metade, né, da pizza inteira. Então, você vai comer uma metade das duas metades. Então, notem que o número de cima é a parte da pizza que você comeu e o número de baixo é a quantidade de pedaços que você dividiu essa pizza. Então, vou botar aqui quantidade de pedaços do todo, né? Então, quantidade de pedaços do todo. Só que notem, tudo bem, a gente dividiu meio a meio para cada um, né? Mas e se fossem outros amigos? Por exemplo, se fossem 4 amigos, a gente poderia dividir ela em 4. E aí, como é que eu representaria, por exemplo, essa partezinha aqui, ó? Só essa fatia. Representaria que essa fatia significa um dos 4 pedaços que você fez, tá? Então, essa fatia aí representa um pedaço dos 4 pedaços em que você dividiu a pizza. Mais do que isso, eu posso dividir ainda em mais pedaços. Por exemplo, eu poderia dividir aqui no meio e aqui no meio. E aí, se eu quisesse saber a fração desse pedaço aqui, como é que eu faria? Eu sei que é um pedaço e a pizza foi dividida em quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse pedaço aqui significa 1 de 8. Só que, tudo bem, cada um tá aí democraticamente comendo um pedaço. Mas e caso você comesse esses 2 pedaços aqui? Isso agora representa que fração da pizza toda? Você pegou 2 fatias de quantos pedaços? De 8 pedaços. Então, a fração dessas 2 fatias aí é 2 sobre 8, ou 2 de 8, tá bom? Então, aqui embaixo eu vou apagar, tá? Isso daí que eu escrevi, e vou somente deixar esse 1 sobre 2, que é a nossa fração inicial, tá? Esse númerozinho aqui de cima, ele tem ele tem um nome particular, que se chama numerador. Numerador. Então, numa fração, o número que está em cima a gente chama de numerador. E o número que está embaixo a gente chama de denominador. Denominador. Beleza? Esses são nomes aí muito corriqueiros que a gente utiliza muito, então constantemente a gente vai falar deles aí, tá? Então, como eu falei, se você pegar um pedaço, a fração é 1 sobre 8. Se você pegar 2 pedaços, é 2 sobre 8. E se você for um cara guloso e pegar essa pizza aí, ó, todona, inteira,
Que fração seria isso da pizza toda? Pronto, eu vou escrever então aqui, ó. Botei um tracinho, vou escrever pizza toda. A fração da pizza toda é, você pegou os 8 pedaços dos 8 pedaços. Ou seja, você pegou os 8 pedaços no qual você tinha dividido a pizza, tá? Então você pegou 8 de 8. Só que a fração, gente, ela também é uma divisão, né? Nota que a gente pegou uma pizza e dividiu em 8 pedaços, tá? E você comeu os 8 pedaços. Então, quanto que você comeu? Você comeu a pizza inteira. Você comeu uma pizza inteira. Então, nota que quando a gente pega todos os pedaços dessa pizza, a gente tem a fração 8 por 8, que é 1. Por quê? Porque 8 dividido por 8 dá 1. Significa que você pegou 8 pedaços dos 8 pedaços. Ou seja, você pegou a pizza inteira. Então, guardem bem isso no coração de vocês. Eu falei que fração é uma parte de um todo. Então, por exemplo, 1/8 é uma parte de 8. Então, o todo é 1, tá? O todo é uma pizza inteira. Sacaram? Essa ideia é importante, tá, gente? É muito importante. O todo vale 1. Então, essas frações, 1/8, 1/2, que é a metade, tudo isso é menor do que 1, né? Tudo isso é menor do que o todo. Então, novamente aí, vou escrever para vocês o pedaço dessa nossa atual pizza, né? O pedaço é 1/8, tá? 1 de 8. Então, se você pegou essa fatia aqui, ó, 1/8 da pizza, e comeu essa fatia, quanto que sobrou? Quanto sobrou da pizza? Então, eu vou botar aqui embaixo, sobrou. Opa, sobrou. É só a gente contar a quantidade de fatias, né? Tirando essa nossa aí pintada de vermelha. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 7 fatias das 8, porque uma você comeu, tá? Então, a fração da sobra é 7/8. Agora, a gente vai ver algumas operações, tá? De fração. Inicialmente, a gente vai ver as 4 operações mais importantes, né? Que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos começar aí pela soma. Como é que eu somo duas frações? Primeira coisa, eu vou olhar para o denominador. Denominador é esse número de baixo. Eu vou olhar para o denominador. Denominador. Se o denominador dos meus números aí da soma forem iguais, o que eu faço? Eu somo o numerador, que é o número de cima. Então, aí no nosso exemplo foi 5 mais 2, que deram 7, tá? E repito o denominador, que no caso aí é 9. Então, somando 5 nonos com 2 nonos, isso foi igual a 7 nonos. Somo o numerador, tá? E repito o denominador. O problema todo tá se os denominadores eles forem diferentes. Se eles forem diferentes, como é que é o passo a passo? Primeira coisa, eu vou multiplicar cruzado. Como é multiplicar cruzado? Eu vou pegar esse 3 aqui do denominador do segundo termo e vou multiplicar pelo numerador do primeiro termo. Então tá aqui, 3 vezes 1, tá? Vou somar, porque o que a gente está fazendo é uma soma. Eu vou somar com a multiplicação do outro denominador, do denominador do primeiro termo, pelo numerador do segundo termo, tá? Então ficou 5 vezes 2. E vou dividir pela multiplicação dos denominadores, que é o número de baixo. 5 vezes 3, que deu 15.
Então, por que se chama multiplicação cruzada? Multiplicar cruzado. Porque aqui, ó, eu fiz uma cruz, né? 3 vezes 1, 5 vezes 2. E depois eu multiplico os dois denominadores. 5 vezes 3, tá? 3 vezes 1 dão 3. 5 vezes 2 dão 10. 10 mais 3, 13. E o denominador a gente agora repete, né? Que é 15. Tá? Então, como é que a gente faz, então, a soma? Vou escrever aqui o passo a passo. A soma de denominadores diferentes, tá? Primeiro, a gente multiplica cruzado. Primeiro, multiplicar cruzado. Depois, a gente soma esses dois termos que foram multiplicados cruzados, né? E terceiro, por último, né, mas não menos importante, a gente multiplica os denominadores. Tá? A gente multiplica os denominadores. Então, esse aqui é o passo a passo. Ó. A gente multiplica cruzado, soma os dois termos dessa multiplicação, né, desse resultado, e depois, por último, multiplica os denominadores. Tá? Agora, a gente aí no exemplo tem a soma de 3 frações. Aí vocês podem estar, caraca, agora ferrou tudo. Mas a soma de 3 frações nada mais é do que eu vou pegar as duas primeiras somas, que nesse caso aí é 1/3 mais meio, tá? Esse carinha aqui. E vou fazer a soma deles dois primeiro. Então, vou escrever aqui embaixo. 1/3 mais meio. Aí, como é que a gente faz essa soma? Multiplica cruzado. 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 3 vezes 1. E o nosso denominador vai ser a multiplicação dos denominadores. 3 vezes 2, que dão 6. 2 vezes 1 dão 2, mais 3 vezes 1 dá 3. Tudo isso sobre 6. 2 mais 3, 5 sobre 6. Que foi justamente o que eu coloquei aqui, ó. 5/6. Então, a gente vai pegar os dois primeiros, vai somar eles dois, tá? E agora sim a gente vai somar o resultado que a gente obteve com o terceiro termo. Então, ficou 5/6 mais 2/5, tá? 5/6 mais 2/5. Como é que a gente faz essa soma? Multiplica cruzado. 5 vezes 5 mais 6 vezes 2. E divide isso pela multiplicação dos denominadores. 6 vezes 5, que deu 30. Tá? 5 vezes 5, 25. Mais 6 vezes 2, 12. 25 mais 12, 37. 37 sobre 30. Repetiu o denominador. Tá? E o quarto e último exemplo é 3 mais 2/3. Tá? Ou seja, o primeiro termo aí, que é o 3, tá? Ele não tem denominador. Aí como é que eu faço isso? Já que é a soma de um número que não tem denominador com uma fração. Basta eu botar o 1 como um denominador. A gente diz, alguns professores falam que é um denominador imaginário, né? Mas na verdade não é. O que acontece é que a fração é uma divisão. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, a gente pode representar o número 3 como uma fração de 3 sobre 1, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó, no nosso primeiro termo aí, tá? 3 sobre 1. Mais 2/3. Aí, como é que a gente faz essa soma? Multiplica cruzado. 3 vezes 3, mais 1 vezes 2. E o denominador a gente multiplica. 1 vezes 3, que é 3. 3 vezes 3 dão 9. Mais 2 vezes 1, que é 2. 9 mais 2, 11 sobre 3. Tá? Agora a gente está aí com a subtração. A subtração é idêntica à soma. Então, como é que eu faço a subtração? Multiplico cruzado.
5 vezes 2, só que agora, ao invés de somar, eu vou subtrair, né? Porque é uma subtração. Multiplico cruzado, 5 vezes 2, menos 3 vezes 1. E o denominador eu multiplico também. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 2 dá um 10. Menos 3 vezes 1 dá 3. 10 menos 3 dão 7. Tá? E 3 vezes 5, né, como eu falei, dão 15. A gente repete. Tá? Agora o mesmo exemplo, um exemplo parecido com o último exemplo da adição. Eu tenho um número que ele não tem denominador, subtraindo uma fração, 1 menos 2 terços. Como é que eu faço? Coloco o 1 como denominador desse número. Então ficou 1 sobre 1 menos 2 sobre 3. Multiplico cruzado, 3 vezes 1 menos 1 vezes 2. E multiplico os denominadores. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 2, que dão 2. 3 menos 2 dá 1. E eu repito o denominador, que é 3. Então, o nosso resultado aí deu 1 terço. O terceiro e último exemplo da subtração é 1 quinto menos 2 terços. E já eu vou explicar o porquê que eu coloquei esse exemplo. Como é que a gente resolve? A gente multiplica cruzado, 3 vezes 1 menos 5 vezes 2. Tudo isso dividido pela multiplicação dos denominadores, 5 vezes 3, que dá 15. Tá? 3 vezes 1, 3. Menos 5 vezes 2 dão 10. Agora, aí tá o porquê que eu coloquei esse exemplo. 3 menos 10, né, é menos 7. Tá? Então, a gente está subtraindo um número maior de um menor. Tá? 3 menos 10. Isso é menos 7. Tá? Não esqueçam o sinal de menos. Por isso que eu coloquei esse exemplo. Para a gente ver que eu posso subtrair de uma fração menor, eu posso subtrair uma fração maior. Tá bom? E aí ficou menos 7 quinzeavos.